Quando se fala de uma empresa, principalmente de empresas familiares, a gente pensa sempre numa sucessão difícil, em alguns casos, em que aquele que vai herdar o empreendimento tem uma identificação superficial com ele. Essa pessoa que nós vamos conversar hoje, ele é um jovem empreendedor, inclusive, já ganhou esse título de jovem empreendedor em 2018. E ele nasceu dentro da empresa da família. Pode parecer engraçado ou não, mas a gente vai conversar um pouco com ele. Nós vamos falar com o Thiago Ramalho, que é CEO do Gela Boca. O Gela Boca hoje é uma franquia, está no Brasil, está no exterior e tem uma quantidade enorme de franqueados, que é a preocupação principal do Thiago. Mas não foi ele que fundou a empresa, foi o pai trabalhando junto com a mãe dele. É uma empresa de sorvetes. Thiago, é uma honra conversar com você. Você é uma pessoa que tem uma história muito diferente e eu queria começar um pouco por isso. Você estava conversando. Você herdou não só a liderança do negócio, mas você nasceu dentro do negócio praticamente. Perfeito. Isso. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder compartilhar e saber de tantos que passaram por aqui também, que são inspiração para a gente. Então, espero que a nossa história, de alguma forma, possa ser importante para as pessoas que vão estar assistindo depois. E realmente, né, eu brinco que eu não tive nem a oportunidade de escolher se eu queria ou não queria. Né? Eu fui escolhido desde o dia que eu nasci. Então, quando eu nasci, meus pais já trabalhavam com sorvete, eles eram funcionários de uma empresa da Belo Quicos, uma empresa regional, foi muito famosa, líder por muitos anos no mercado, e naquele momento meu pai trabalhava na fábrica deles, e minha mãe em uma das lojas. E minha mãe grávida, chegou num dia para iniciar o expediente ali próximo da hora do almoço, quando ela foi abrir a porta, aquelas portas de ferros antigas, a bolsa estourou, e eu nasci logo em seguida ali, no hospital, naturalmente, mas logo depois minha mãe volta para o expediente para trabalhar na loja e eu volto com ela pequeno, em carrinho, minha mãe usava uma banheira, na verdade, para pôr a cobertinha para transportar a gente. Você não é o mais velho, você tem irmãos, você tem 2 irmãos, mas você não é o mais velho. Eu sou o mais velho. Você é o mais velho. Tenho mais 2 irmãos, não estão no negócio, trabalharam, conhecem muito o negócio, mas preferiram seguir. Então eu nasci ali naquele momento dentro da sorveteria e passei a vida assim. Agora, o teu pai, que foi quem fundou a empresa, né, o teu pai tem uma história com sorvete, que você mencionou a Belo Quicos, que era uma empresa tradicional, líder, inclusive, que hoje é uma marca que também está ligada ao grupo de vocês incorporaram a empresa. Fazer sorvete, agora claro que seu pai, que eu quero, é meio que um chefe de cozinha. Fazer o sorvete tem que ter um segredo que fica com o chefe, ou não? Eu acho que tem, Gil. Por mais que a gente tenha uma ficha técnica, os produtos, os ingredientes, eu brinco que é quase que um alquimista. Né? Porque quando se eu tenho a oportunidade de conhecer meu pai realmente é o cara do produto dentro da nossa estrutura. Hoje nós temos uma área de P&D, uma área técnica, desenvolvimentos, fichas e uma capacidade de desenvolver. Mas ele ainda se envolve no processo e é nítido o envolvimento e a capacidade dele de transformar um projeto quando ele está com a gente. Ou seja, na hora que você sentiu o sabor de sorvete, tem um pouco vamos brincar com o dedo do seu pai, a participação dele, a forma como você 100%. Então, meu pai sempre foi da indústria, naturalmente, quando ele abre a sorveteria, ele precisa estar na loja, mas qualquer oportunidade que ele tinha, ele saía da loja. Uhum. O meu processo é ao contrário, né? Eu gosto da frente da loja, né, do relacionamento com o cliente, com os franqueados. Então, essa dobradinha funcionou muito no processo nosso de sucessão. Mas os produtos da Gela Boca, inclusive até hoje, eles seguem o método que ele construiu. Então, eu precisei dar escala para o que meu pai tinha construído, mas eu nunca abri mão do princípio. Então, meu pai fazia sorvete de coco queimado, então a gente morava em cima da sorveteria. De coco queimado. Ainda está por aí o sorvete de coco queimado. É um dos produtos mais vendidos. Então, a gente morava em cima da sorveteria, assim, de manhã eu lembro de sentir o cheiro de queimando o coco. Então, derretia o açúcar num tacho, queimava o coco, chegava lá, era meu pai lá na panela queimando o coco. Eu estava perguntando para o Thiago agora, por que você gosta de sorvete? Você nasceu dentro de uma sorveteria, foi criado dentro de uma sorveteria, você gosta de sorvete? Gosto, é de limão, é de groselha, eu sou tradicional. E ele tem essa você gosta daquele picolé mesmo, aquele picolé que se vendia na rua antes, aquilo que você é o simplesinho, é o flocos, é o chocolate, é o limão, groselha, do picolézinho, aquele base de água mais tradicional. Então isso, de fato, tem total envolvimento dele e capacidade de provar um produto e dizer para você o que tem no produto. Isso. Agora, sorveteria, você acabou de falar que sorvete não é tudo igual. Eu tenho aí várias marcas de sorvete no mercado. Quem é mais atento sente que um sorvete é diferente do outro. Mas tem uma coisa chamada cliente. Né? Quando você entra dentro do mercado e você pensa assim, o mercado é muito diversificado, muito concorrido. Bastante.
E tem que ter inovação na questão do sorvete. Vocês inovaram muito com a relação com o cliente. Até onde vai a produção do teu pai, que era um artista para produzir, e o gosto do cliente, e cair no gosto do cliente fazer o negócio crescer? Aonde que entrou o Thiago nessa referência de vamos dar escala para esse negócio? Quando meu pai abre a Gelaboca no ano de 2000, tinha 10 anos, eu venho para dentro da operação com ele, né, com ele e minha mãe. Eu olho hoje para minhas filhas são com 10 e 11. E eu falo, caramba, mas como que ele deixou eu trabalhar com essa idade, né? Porque eu não consigo ver. O que você fazia, Thiago, com 10 anos? Eu ia pro caixa, porque eu não tinha muito tamanho para fazer muita coisa, né? Você ficava no banquinho assim no caixa? Cara? No caixa não, era em pé, a gente trabalhava, a gente era raiz, era uma calculadora de fita, um caderno, uma caneta e abria e fechava a loja em pé naquela posição e atendendo os clientes, chamando pelo nome, 12 conta horas. de cabeça, 12, 14 horas, era normal. Eu fazia muito meio-dia, meia-noite, é o que eu mais gostava. Porque tinha internet de escada, né? Então eu esperava meia-noite, quando fechava a loja eu ia ficar na internet até 6 da manhã, dormia, meia-noite, meio-dia minha mãe me chamava e eu ia para a sorveteria. Então você era espertinho, você ficava mais pela internet, depois eu vou aproveitar e ficar... Você ficava do meio-dia à meia-noite? Ao fecha, isso, meia-noite, 1h da manhã. Então trabalhar, ficar jogado no trabalho nunca foi uma coisa difícil para você, você viveu isso com teus pais? É ao contrário, o que eu tenho é gratidão, porque tudo que eu sou hoje, o que eu pude construir e dar para minha família vem do trabalho. Eu não consigo ver outra forma de construir se não for trabalhando. Tendo vivido como família dentro do trabalho, a tua família, como é que é? Você falou, minhas filhas têm 10 anos, 10 anos eu estava no caixa, né, da sorveteria do meu pai e da minha mãe. E você olha para eles e pensa, e aí, a história se repete? Como é que você vê como um pai de família e é inspirado na família que você teve com teus pais? O que mais funcionou dentro da minha configuração familiar, eu e meus pais, foi a parceria e o respeito. Então, o meu pai sempre me deu espaço. Eu com 12, 13, 14, 15 anos, eu podia dar opinião, eu tinha espaço de fala, de testar, de experimentar. Então, nosso processo de seleção não foi um processo que precisou de consultoria, de mapeamento, ele aconteceu de forma orgânica. Mas eu nunca ouvi do meu pai aquela famosa frase, que quando você usava fralda eu já fazia sorvete, que o que você tem de idade eu tenho de profissão, porque de fato meu pai tem mais tempo de profissão do que eu de idade. Mas ele nunca pôs isso na mesa para poder se impor, para colocar o conhecimento ou a visão dele. E quando eu errei, ele também nunca chegou e pisou. Tá vendo, errou. Não, né? Me ouve mais, pelo contrário. Nos momentos que eu errei, que mais eu senti, ele chegou e disse, ganhamos junto, perdemos junto. Para de se culpar. Vocês construíram esse respeito nas relações? No dia a dia. E eu tento levar isso para casa. Então, em casa, a conversa é aberta. Naturalmente, hoje, as meninas não trabalham, até porque não precisam, e a gente hoje investe muito no estudo, na formação delas, mas cada compromisso na agenda delas, elas sabem por quê e o que eu espero que aquilo impacte na rotina delas. Tive um papo muito sério com a minha mais velha essa semana sobre isso. Qual a idade dela mesmo? 11, a mais velha é 11. E ela estava querendo saber por que ela tinha que fazer judô. Né? E a gente estava discutindo esse processo porque eu acreditava que ela tinha que fazer, mas a decisão era dela. Porque sempre meu pai me permitiu decidir. Então, a decisão é sua. Quando eu sugeri você fazer, eu tinha esse objetivo. E é isso que eu acho que vai impactar na tua vida adulta. Pergunta, você falou assim, eu tenho mais 2 irmãos, meus irmãos entendem do processo, conhecem a empresa, mas resolveram não optar em assumir a empresa. Você assumiu, você falou de forma orgânica. E o futuro, você pensa da mesma forma, suas filhas não têm obrigação nenhuma de assumir isso, como talvez os seus sobrinhos também. A empresa é a continuidade por ela mesma. Sim, a empresa tem que ter a capacidade de organização e profissionalização para não depender. Como pai eu desejo muito, como pai eu gostaria bastante. Eu digo isso para elas, mas não de uma forma de pôr uma pressão e uma expectativa do que eu quero para mim nelas. Então, vocês vão escolher o caminho que vocês quiserem. O que eu desejo é que vocês deem o melhor de vocês em cada caminho que vocês escolherem seguir. Não é nem que sejam o melhor. Porque quando eu acho que você disse que tem que ser o melhor, eu estou desmerecendo o esforço do outro, que talvez tenha uma outra jornada. Mas elas precisam dar o melhor delas e escolher o caminho delas. Tem uma coisa que eu quero puxar disso, e você conhece até melhor do que eu. Tem empresas, como a Kikos, por exemplo, a Belo Kikos, né? Como outras empresas, outras marcas que estão no mercado também, que são empresas tradicionais, estão há muito tempo no mercado. Boa parte delas até tem uma sucessão. Mas a sucessão é fazer mais do mesmo. Né? Como você um dia esteve atrás do balcão, ficou no caixa, aprendeu a atender e tal, o destino poderia ter sido, vamos manter a nossa sorveteria e você continua. Hoje você tem uma franquia. Sim. Você gerou escala. Aonde que na tua cabeça
Você falou assim, tá, isso tá bom onde tá, mas não vai ficar onde tá. O que faz alguém olhar para uma empresa que estava indo bem, mas ela pode ser diferente e melhor? Convencer, por exemplo, seus pais de que dá para fazer alguma coisa a mais foi difícil? O mercado foi que te educou para isso? Também não. É uma coisa da sua cabeça? De onde veio isso? Eu acho que eu nasci com isso. Eu vivo no tempo todo no estado da insatisfação. Eu posso mais, eu posso fazer mais, eu posso fazer melhor. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Não é não ser grato pelo que tenho. Eu valorizo e celebro tudo que eu conquistei e os meus momentos, principalmente com a minha família. Não é olhar para trás, o copo, a parte vazia do copo, não é isso. Mas é buscar sempre fazer o meu melhor. Eu falo que acordar de manhã para ir trabalhar, dando o meu melhor ou aceitando como está, dá o mesmo trabalho. Então eu vou dar o meu melhor e naturalmente as coisas vão acontecer. Não foi o mercado, porque tradicionalmente, principalmente no sorvete, a sucessão não era algo comum. Eu sou um dos primeiros. Eu tenho hoje 36 anos, sou novo, mas só que eu comecei com 18 anos. Para montar uma empresa desse tamanho, bem novo. Com 18 anos. Com 21 eu já tocava. Então, foi muito cedo esse processo para mim. Eu brinco, né? Tenho 36, mas tenho 20, né, se tivesse carteira registrada. Com 21 anos, você já estava gerenciando? Todo o processo de expansão foi meu. E com 21 anos e uma equipe também muito importante do lado, pessoas que a gente encontrou ao longo da vida que foram importantes, mas 21 anos a liderança era minha. Tá, vou te fazer uma pergunta. Eu acho que isso é importante para quem, uma parte dos nossos espectadores, né, que são pessoas que são jovens, estão fazendo uma carreira acadêmica, estão buscando fazer um negócio, querem fazer um empreendimento, buscam ser bem-sucedido. E aí você fala, pô, que 21 anos assumi uma empresa da minha família. Risco, né? Porque as pessoas falam assim, não tem problema, não tem, porque se eu fizer a coisa dar errado eu posso perder tudo que meu pai e minha mãe construíram durante anos, né? Como eu errei. E os meus irmãos ainda vão olhar para mim e falar assim, então, a culpa é de quem, né? Exatamente. É muito arriscado. Mas ao mesmo tempo tem um mercado que fala assim, 21 anos, rapaz, se você 21 anos gerenciando uma empresa, quem é você? Você sofreu com isso? A grande responsabilidade de assumir um negócio familiar, que tem seu peso, por ser família, né? Macarronada de domingo é uns papos sérios. Só sorvete. E o mercado, que olha para você, e o mercado que já tinha outras empresas no mercado. Sim, nossa, por mais que meu pai já tinha uma estrutura bacana, 7 lojas, daria para viver uma vida tranquila. Ele já tinha. Meu pai sonhava em ter 10 já estava lojas. bom até ali. Ele queria mais 2, 3 lojas, estava muito feliz e ele queria que a gente fosse fazer nossa carreira em outra área. Então meu pai nem tinha o desejo de que nós tocássemos o negócio, porque, como eu te falei, o mercado lá atrás não via o sorvete como uma indústria, como um negócio. Eles viam como um meio de sobrevivência e subsistência. Quem abria sorveteria, abria por falta de opção. Cara, legal, é mesmo, né? Tinha um restaurantezinho, Isso. um barzinho, aí que era o sonho dele? Era comprar o terreno, construir o negócio embaixo e morar em cima. Isso, basicamente é isso. O filho era advogado, médico, dentista, enfim, qualquer outra carreira. Que eram as 4 carreiras mais, naquele momento que eles tinham mais visão. E aí aquele comerciante da cidade, ele passava a comprar alguns imóveis e terminava a jornada dele vivendo de aluguel. E aí quando chegava a certa idade, fechava. Provavelmente a empresa ela ficava parada no tempo. Só que esse era o movimento que eu cresci vendo no mercado de sorvete. Não, foi o contrário. Talvez o mercado me influenciou sim para fazer o contrário. Mas o mercado não colocava essa pressão de assumir, colocava a pressão para ir fora. Só que eu fiz, como todo mundo, entrei para fazer faculdade, eu fiz todos aqueles programas de aptidão, fiz cursinho preparatório, me preparei. Só que tudo que eu via sobre uma carreira e uma profissão, com todo respeito às profissões, a remuneração era menor do que meu pai ganhava, porque eu fazia o financeiro do meu pai com 16 anos. Então eu fechava o mês e via quanto ele ganhava. Eu falava para ele, não faz sentido você achar que eu preciso seguir uma carreira, sendo que você ganha mais do que todas essas carreiras. E você gostava do empreendimento? Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu falei, não, eu quero, além de tudo, a remuneração melhor. Eu vou construir algo novo para quê? Então talvez o mercado nesse sentido influenciou que eu ficasse. Né? Esse foi o primeiro ponto. Não sendo igual a todo mundo. Agora, por que a escala? Aí eu acho que tem ego, né? O empresário precisa falar sobre isso. Eu quero fazer, eu quero ser grande, eu quero ser reconhecido. E no meu caso tem, sim. E não tem problema nenhum de falar que. Agora, eu não abro mão dos meus valores. Porque é um pouco diferente a coisa entre o ego e o egocêntrico, né? Eu quero que as pessoas me reconheçam, quero fazer um trabalho que gere reconhecimento, contudo não sou o centro do mundo. Né? Exatamente. E não vou abrir mão dos meus valores, dos meus princípios para. Entendi. Até porque é muito sobre ter ou sobre ser, né? E quando você começa a ser grande e construir algo grande, você pode ser as duas coisas. Você pode ter
E mas pode ser. E isso é um privilégio. Então eu queria poder escolher. E o número veio aí talvez pela falta de experiência. Eu não imaginei, se eu talvez tivesse mais conhecimento, talvez eu não queria ter crescido tanto. Mas quando eu olhei meu pai falava, 10 tá bom, 10 tá bom. Aí você pensava, não tá 40 bom. Então. Porque 10 para ele, minha irmã, meu irmão 50. E eu. Hoje você tem 300 e? Hoje nós temos 234 operações. 234 operações. 3 fábricas. Então são 3 fábricas. Quantas pessoas hoje, a gente já vai voltar lá para a tua escala, quantas pessoas hoje estão sob sua gestão? Sobre a minha gestão, debaixo da minha cadeira de CEO, 600 pessoas. 600 pessoas. Esparramadas no Brasil e no exterior? Brasil e exterior. Aí se a gente olhar o que o grupo gera, são quase 2.000 empregos. 2.000 empregos. Porque toda loja gera... Pesa isso, você pensar, caramba, tá, tudo bem, a gente, que nem você falou, tem o ego, a gente quer crescer, quer fazer a empresa ganhar escala, ela ganha. Você falou, vamos começar com 20, 30, 230, mas ao mesmo tempo o ombrinho aí vai ficando mais pesado de responsabilidade. Gilson, eu não sinto. Eu deito e durmo todas as noites da mesma forma. O que te faz? Porque muita gente fala assim, pô, a responsabilidade é grande, são... Mas eu penso o contrário. Pô, eu tenho o privilégio de poder impactar a vida de quase 2.000 pessoas. É o contrário. E aí isso me motiva a fazer todo dia melhor, mas não no sentido do peso e da responsabilidade de não errar. Mas elas te inspiram. De eu continuar puxando, porque tem um monte de gente que vai ter oportunidade. Quanto mais eu crescer, mais oportunidade eu vou gerar. E mais vidas eu vou impactar. Você considera, e você já falou isso, já viu algumas coisas que você comentou, líderes inspiram. Ok, seu pai foi uma inspiração para você. Não se pode negar. O pai tem um perfil oposto do meu, mas que para mim é uma referência. Você na tua carreira conheceu, como todos nós conhecemos, pessoas independente de estar em altos cargos ou não, que te inspiram pelos valores que tem, pela forma que é e tal. E quando você lidera muitas pessoas, você fica no centro da atenção dessas pessoas. Sim. A gente fala assim, para o bem ou para o mal, né? Sim. Tem gente que está na liderança, ele pode ser uma influência maravilhosa, como pode ser uma influência muito ruim, muito negativa. E aí aumenta a responsabilidade de quem lidera, porque quem lidera tem que pensar assim, o Thiago, ele, ser humano, pessoa na sua vida, faria isso, mas diante do meu cargo, não é isso que é o certo a ser feito. Tem esse conflito entre a pessoa Thiago, o pai, por exemplo, o marido, o amigo, a pessoa que está ali conversando, mas de repente o Thiago que tem que tomar decisões, o Thiago que olha assim, as pessoas olham, então, Thiago, o que você vai fazer? Isso é diferente? Justo para mim, não. Não? Eu acho que tem que ser a mesma de pessoa. Verdade. Eu acho que tem que ser transparente. De verdade. Como é que você administra isso? Não dá tempo para contar mentira, não dá tempo para ficar inventando história e não dá tempo para ficar dando volta. Então as conversas elas são diretas, elas são sinceras, elas são rápidas e elas são de verdade. Claro, chega num momento de uma pessoa que você gosta muito, que é importante para a empresa, e às vezes é o momento de tomar uma decisão de uma demissão porque a empresa precisa crescer e não dá mais. Vai ser uma conversa sincera. Por causa desse motivo, a expectativa e esperava isso, a mudança acontece assim. Naquele dia você sente a chateação, naquele dia você sente o peso da responsabilidade, nesse dia sim, você sente. Mas não tem conflito. Porque se eu acredito no propósito de crescer, se eu acredito para tomar que eu tomei a melhor decisão, eu preciso acreditar e fazer como tem que ser feito. E se a gente errar, pede desculpa e tenta ajustar isso no meio do processo. Você acabou de tirar a pergunta da minha boca, mas vou aumentar ela. Erro. Né? Conversei com N líderes das mais diferentes frentes. Tá? Todos eles falam, errar faz parte. Né? O quanto que para o Thiago errar faz parte? Eu acho que eu devo ter acertado 30% do que eu fiz. 70%? Eu errei. A questão é o tamanho do erro e o tamanho do acerto. Explica isso, eu acho importante. Eu sempre eu busco fazer diferente, inovar, fazer um novo e fazer algo que ainda ninguém fez. Naturalmente você se expõe muito mais ao erro do que o mercado. Então eu gosto de ditar o ritmo e as coisas. Você é o primeiro a fazer, todo mundo está olhando para você e pensando, se der certo a gente segue, senão... Isso. Eu não gosto de seguir. Então eu falo que quando eu faço um movimento, porque o mercado fez, aquilo me põe em alerta. Será que eu estou ficando para trás? Será que eu já não consigo mais ler o mercado? Será que eu não consigo enxergar as tendências? Será que eu estou errando? Então isso me incomoda. E quando eu estou fazendo, as pessoas estão acompanhando, opa,
é porque realmente a gente ainda quando está ditando você ritmo. percebe ou você faz a reflexão dura e fala, é hora de desistir, a gente errou. Faz parte. Como é que você lida? Eu faço parte, mas conta para mim um pouco essa Bate parte. a Como poeira, como é que você gesta admitir, porque não é fácil. Você sabe que tem gente que tem uma dificuldade enorme de falar assim, puta, errei. Então, eu acho que entre os meus 70-30 que eu brinco é porque eu sempre testo pequeno. Então, o volume de erros que eu tenho é maior do que dos As acertos. consequências dele não vão ser Mas as tão grandes. consequências são menores. Agora, quando a gente erra com pessoas, porque pode acontecer, a liderança às vezes te expõe a momentos como esse. Tem que tentar reparar o erro, pedir desculpa sempre e aprender para não errar de novo. Eu acho que a maior virtude de quem lidera é aprender rápido com o erro. Porque você errar uma vez faz parte do processo. Imagina eu que não fui executivo, não fui preparado pelo mercado e não fiz uma carreira para sentar na cadeira que eu estou. Então, se eu cresço 10%, eu sou CEO de uma empresa de um faturamento que eu nunca vi. Eu não sou um cara que vim do mercado e me preparei para. Então, eu me cerco hoje de pessoas que já viveram experiências em empresas maiores que eu e ouço, porque eles já sabem a jornada que a gente está passando ou que vai passar. Porém, eu não abro mão daquilo que eu acredito. Não é ser teimoso, mas é ter propósito. Isso que é uma coisa que eu queria te perguntar. A teimosia é um negócio perigoso, porque quando você está assumindo muito uma liderança e tem muita gente envolvida e você acaba sendo o centro de muitas decisões, eu vou usar aqui uma comparação meio louca, tem gente que se acha meio Deus. Né? Sim, mas é natural. Porque tudo que você faz dá certo, tudo que você faz dá certo. Você começa a achar que você não vai errar nunca. E aí que tem os grandes tropeços. Aí você erra. E erra feio. E erra feio. Exatamente. Hoje a gente tem uma relevância, uma empresa grande, é importante, mas poderia ser maior. Porque houve um momento que eu gosto de falar muito dos meus erros. Então houve um momento que eu achei que onde eu colocasse a mão daria certo. E aí comecei a empreender fora. E tudo que eu empreendi fora deu errado. Aí o pessoal fala, não, mas faz parte do processo, faz parte do erro. Poxa, mas se eu tivesse feito um plano de negócio melhor, se eu tivesse me organizado melhor, era muito mais barato do que... Pinta o sentimento de culpa, então, aquela ideia, pô, eu poderia ter feito diferente. Você é um cara que às vezes olha para o passado e fala... Sempre. Mas não num sentido justo de culpa e de martirização. Assim, Sei, arrastar o defunto, como a gente fala. Não, é o seguinte, entendi, errei, o que eu aprendi disso para não errar mais. Então imagina que todo o esforço, energia e dinheiro que eu coloquei fora do nosso negócio, eu tivesse colocado dentro do nosso negócio. Eu tinha evoluído mais rápido em tecnologia, em infraestrutura, em profissionais, e hoje talvez eu estaria sofrendo menos em algumas etapas da empresa, porque eu preciso fazer investimentos e você precisa equilibrar, né? Receita, despesa e investimento. Então hoje você fala, poxa, não estaria passando por isso. Mas quando vem o erro e você tem que aceitar, por exemplo, que é o momento de encerrar, para mim faz parte do jogo. Encerra, porque o problema de você ficar administrando aquilo, guardando aquilo no teu coração, é que já foi, você não vai mudar. E você começa a não entregar o que você precisa entregar, porque aquilo ainda está te consumindo. Quando você martiriza o erro, você não consegue aprender com ele, né? Você não aprende. Você se culpa o tempo todo e não aprende. Você não está presente em casa como pai, como esposo, você não está presente na empresa como um CEO que fez uma decisão, porque você está vivendo naquele passado que te prendeu. Vou te fazer uma pergunta agora. O Thiago, o líder que erra, compreende, repensa, aprende com o erro e tal. E quando as pessoas que estão com você erram? Edgar Schein diz assim, né? Tem líderes que procuram quem errou e tem líderes que procuram onde a gente errou. Sim. Eu acho que eu vivi duas fases muito importantes. Com 20, 21, 22, 23, 24, 25, eu tinha uma dificuldade absurda de aceitar o erro. Eu não conseguia compreender. Para mim, a minha visão de mundo é muito binária, eu sou muito prático. Sim, sim, não, não, tá certo, tá errado. Né? Então... Você é muito operacional? Eu gosto. Tento não ser, mas gosto. Gosto de descer, executar, entregar. E não gosto de ficar em projetos de longo prazo. Eu gosto de criar. Se der, você constrói o avião voando. Se der, vamos embora. E se precisar mudar de rota, a gente ajusta. Tá. Mas é muito assim, eu gosto de abrir um projeto, realizar a conquista daquilo e entregar para a equipe executar. E se as pessoas erram? Vamos lá. E se de repente você lidera pessoas que querem. Então eu teve essa jornada que eu não aceitava bem o erro, que eu reagia mal como líder, que eu cobrava errado as pessoas e que eu me posicionava de forma errada. Então eu falo que muitas pessoas que ficaram comigo tantos anos merecem um prêmio. Porque eu não teria ficado. Eu não teria ficado. Se você fosse seu próprio líder, você assim, já estava fora faz tempo. E imagino que alguma coisa na minha liderança, no dia a dia,
compensou esses momentos de deslize para que ainda assim eles acreditassem e me respeitassem. Bom ficar. Hoje, eu ainda tenho dificuldade de aceitar o erro, mas existe o controle. Então, se eu estou numa reunião, é algo muito grave e nós estamos debatendo sobre para fazer, para melhorar, algo que você falou 2, 3 vezes, algo que, poxa, está insistindo, se eu entendo que aquilo para mim está passando do limite, eu levanto e saio da sala. Saio da sala, vou tomar água, vou para minha sala. Você dá um tempo para poder refletir. Para que eu não passe do limite e que eu desrespeite a pessoa, porque aí eu perco a razão e eu estou errado. No cargo como o seu, na sua experiência, estamos falando de você aqui, é o lado humano. A gente se esquece que quem está à frente de uma empresa é uma pessoa. Você falou dos limites, né? Tem limites. Que você fala assim, na hora que eu vejo que, não sei se é isso, tá? Sim. Cada um é cada um. A emoção está tomando conta, eu falei, eu vou parar. É isso. Vou dar um tempo. Você não fala nada, sai. Não sei se você faz isso, fecha num banheiro e dá uma socada em algum lugar. Não, eu só preciso que aquele assunto naquele momento chegou pause. Então, levanto, saio, vou para minha mesa. Pensa melhor. Se for isso, vou refletir. A gente volta na pauta amanhã, volta na pauta daqui a pouco, mas não pode pessoalizar. Agora, como é o erro para mim? O erro do dia a dia, do aprendizado, do esforço, eu adoro. A minha equipe tem autonomia, minha equipe tem liberdade de fazer, não faço microgerenciamento. Você é o cara que delega tranquilo. Tranquilaço. Não tem microgerenciamento, combinei o jogo contigo, o que eu gosto de combinar, eu brinco que são as 4 linhas. Você jogou nas 4 linhas, tranquilo. Faz parte do processo. Quando você joga fora das 4 linhas, para mim a coisa pega, dependendo do que for, acabou ali, porque quebrou a confiança. Entendi. Então, beleza, jogou nas 4 linhas e existe a falha, nós vamos trabalhar para entender onde a gente errou. Se começando a chegar muito perto da margem, ligar para você e falar, estou numa situação X, estou para fazer tal coisa. Vamos resolver. E aí? E quando a pessoa erra, por bastante tempo nós vamos falar assim, a gente errou. Agora, a insistência no erro e a não evolução, isso também pega para mim. Então, quais são os 2 momentos que eu tenho dificuldade de lidar com o erro? A reincidência do mesmo erro e jogar fora das 4 linhas. Tá, vamos lá. O dia a dia faz parte do processo. Por quê, Gilson? Porque foi assim que meu pai me ensinou. Eu nunca fui repreendido por um erro pelo meu pai. Então seria injusto e seria você fazer demagogia eu fazer de forma diferente. Então esse foi um grande aprendizado e a grande inspiração que eu precisei ter como líder, me inspirando no modelo de liderança do meu pai, porque eu não tinha esse mindset. E aí eu olhava para ele e eu tinha admiração na forma como ele tratava as pessoas de forma humana e como ele lidava com o dia a dia. E aí eu fui me moldando nele como espelho. Então, eu acredito que hoje existe um equilíbrio de ser firme na cobrança, de se posicionar claramente sobre aquilo, mas não passar do ponto e... Você cresceu trabalhando com seus pais, né, e você aprendeu com eles muito do seu próprio empreendimento, negócio que você está à frente, que ainda é da família, mas você está à frente. E pai, quando olha para filho, por mais que não, você está trabalhando na empresa, teu pai até pode ter pensado assim, vou tratar o Thiago como qualquer outro funcionário que eu tenho, mas sempre será o filho. Né? E ao mesmo tempo seu pai, o patrão, o chefe, o líder, mas sempre será seu pai. Hoje não. Hoje você tem pessoas que trabalham com você, não tem vínculo familiar, é um negócio, é um empreendimento. Só que de vez em quando a gente tem que aprender também, alguns líderes, a ouvir quando erram. Né? Tem líderes que tem liderado e falam assim, Thiago, me desculpa, né? Te respeito muito, mas acho que o que você fez aqui não está certo, porque isso vai levar isso. Você é um cara tranquilo para aceitar isso? Pessoal, Thiago, não acho que você está certo. Quando está numa reunião que nem dessa que você falou, tensa, a coisa levanta, posições diferentes, alguém fala assim, não, eu não concordo com você. Você tem o poder da caneta, tem o poder do que você quiser, mas a situação é essa. Você é um cara tranquilo para isso? Tranquilo. A questão é que nós vamos debater fatos e construir. Né? Não dá para ser só sim, não, concordo, não concordo. Mas não vejo problema. Se a pessoa explica para você por A mais B... E se fizer sentido ali eu entender na hora, ok, faz sentido, está falando, eu errei, vou assumir aqui, toca lá, fiz cagada, vamos mudar esse processo, por que eu errei. Também, né? Deixa eu entender o que me levou a isso aqui, vamos ajustar. Como ontem eu vi um material, falei, poxa, eu aprovei isso aqui e eu farei aqui, tem que mudar esse processo porque dessa forma vai acontecer de novo. Fui eu que aprovei, pronto. Ou seja, a gente já
elimina a etapa sem problema nenhum de dizer que fomos nós que erramos, sem problema algum, foi eu que errei. Né? Então, diante disso, você jovem, com toda essa história que você tem, crescendo, as pessoas se aproximam. Aí existem aqueles que se aproximam porque querem ser parceiros, fazer negócios, entendem oportunidades, admiram você por quem você é. E a gente sabe que no mundo da vaidade existe um interesse, quase tudo tem um interesse. E vai ficando difícil ter que separar. Quando você trabalha com a família, família é família, tem emoção, também tem interesse, mas existe uma condição que é o grande filtro disso tudo. Né? Sim. Na gestão portuguesa, falam que o nepotismo entre a ideia de ter parente em volta pode ser que seja um grande problema porque a pessoa não é qualificada, mas te gera uma certa confiança porque tem o mesmo sobrenome. Numa empresa não é assim, nem no mundo não é assim. Como equilibrar a boa liderança? Claro, bons parceiros, boas oportunidades, conhecer pessoas que é fundamental para a ampliação de um negócio e saber também entender que certas relações que você se envolve são boas e não. Como é que a gente pode ter uma melhor forma de avaliar as pessoas quando elas são oportunidade ou não, na sua opinião? Gilson, pelas oportunidades que eu tive, porque eu tive muitas oportunidades de pessoas que me ajudaram e que me moldaram para o que eu sou hoje. O que eu sempre olhei para esses líderes, para essas pessoas que eu procurava me inspirar, era que todo mundo tinha a oportunidade. Então, você fez uma pergunta lá, né? Com 20 anos eu sofri em relação ao mercado, por ser novo, muitas vezes. Eu precisei mudar o jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de me posicionar. Mas nas melhores oportunidades, essas pessoas não colocaram isso na mesa. Nas melhores oportunidades, essas pessoas me deram oportunidade. E eu sempre fui muito fiel e tentei devolver muito mais para essas pessoas por o que eles me geraram. E com o tempo, o que eu identifiquei em todos eles, e que para mim é o meu jeito de pensar hoje por ter aprendido, é que não é sobre a gente, é sobre o outro. Então eu vou dar oportunidade, vou abrir a porta da minha empresa para todos que chegarem. Porque se ele está sendo oportunista e não só querendo uma oportunidade, é sobre ele, não é sobre mim. Quando eu começo a me moldar e equilibrar e mudar o jeito que eu sou das porradas que eu tomei, eu estou deixando que essas pessoas influenciem na forma de eu conduzir a minha vida e o meu propósito. E então, na verdade, o equilíbrio é de não deixar que aquilo te influencie. Por exemplo, para algumas pessoas que eu convivo, tanto fazendo negócio como para pessoas que trabalharam na empresa, eu dou tudo de mim. Eu abro a porta da minha casa, eu levo para sentar nas mesas que eu sento, eu acesso o que eu acesso e vive a relação e muito do que eu vivo. Muito CEO tem uma relação profissional. Você vai sentar, tem a reunião, tem o acompanhamento, tem suas entregas, tem o jogo combinado, segue o barco. Para algumas, eu abro a porta e entrego tudo de mim. O que eu espero? A mesma coisa. Reciprocidade. O que mais te decepciona como empresário é quando no momento que a relação às vezes passa por alguma dificuldade, ou não deu mais certo, ou não tem mais negócio, ou não trabalha mais junto, muito do outro, mais do que de você. Aí é mercado. Faz parte do mercado. A regra do jogo. Exatamente. Então o sentimento nesse momento é de que você é um trouxa. Ponto. Naquele momento isso. Eu volto para casa e isso mexe comigo. Mas é o que eu te falei, mas eu não coloco a roupa do empresário ou do homem ou do pai. É uma coisa só. Então eu chego em casa, minha esposa e meus filhos vão saber por que eu estou chateado. Isso mexeu comigo. Mas o equilíbrio, e minha esposa me ajuda muito, é não fechar a porta para o próximo que vai chegar. Transformar aquele que te decepcionou numa regra e considerar que todos que vão chegar vão seguir. Exatamente. Então 100% das minhas mensagens... Todos por causa de um. E eu não julgo, porque a gente entende. Agora, 100% do meu WhatsApp eu vou responder, 100% das minhas ligações eu vou retornar, e 100% dos meus e-mails eu vou responder. E 100% das pessoas que quiserem uma agenda comigo, se não for vendedor, querendo vender só, eu vou fazer. Tá. Porque foram essas portas que me abriram quando eu bati, que me permitiram, me capacitaram a ser o empresário que eu sou hoje. Agora, o que você tem que fazer, na minha opinião, como empresário, para quem vai empreender? Você pode ajustar isso. Então eu vou negociar com o Gilson, eu estou dando uma oportunidade para o Gilson. Eu não vou deixar de dar oportunidade para o Gilson que eu acabei de conhecer hoje, mas eu vou fazer um contrato. Eu não preciso negociar com o Gilson sem um contrato.
Então, né, tem um amigo que fala, Marcelo, que os contratos são feitos em tempo de paz para ser usados no tempo de guerra. Então, nós vamos construir esse contrato agora. Se não precisar usar, está tudo bem, mas se precisar... Temos ele. Temos ele. Então, eu faço e fiz durante a minha vida quase 99% dos meus negócios sem papel. Porque eu sei que eu combinei com você, eu sei o que eu vou entregar. Ao longo do tempo, né, você vai tomando porrada. Tem uma pessoa que a gente fez tudo por ela. Eu entendo que a gente gerou uma oportunidade no momento que ele precisava. E combinamos a regra do jogo. Quando a relação terminou, a gente sentou e eu falei, tá bom, nós estamos discutindo aqui algum acerto, alguma coisa, mas do que nós combinamos, o que eu te devo, o que eu falei. Ela olhou para mim e disse, nada. Mas se eu tenho ali ao meu favor, eu vou usar. Entendi. Isso é uma facada no teu coração. Mas só que nem todo mundo é assim. Mas isso diz mais sobre quem? Sobre a pessoa que fez isso. Então por que eu vou mudar? Não Entendi. posso. Agora, eu posso fazer os próximos negócios com contrato, porque a empresa vai ficando grande. Ela tem um compliance, ela precisa ter organização, profissionalização. Só que o compliance, a organização, ela burocratiza. Não gosto, mas eu entendo que faz parte do jogo. Então você cria camadas e regras. Mas você pessoas pode são jogar diferentes, tratamentos diferentes, confiança diferente. Confiança é uma coisa que você constrói. Você constrói. Tá, eu quero fechar essa conversa com você que está deliciosa. É uma delícia falar, mas a gente tem tempo. Tudo tem um tempo. Né? E a ideia quando você lidera muitas pessoas, você está à frente de muita gente, e uma marca de uma empresa, e a tua marca alimenta sorvete. Né? As pessoas não chupam só o sorvete pelo sorvete, mas também gostam de se associar a marcas que tenham mais sentido do que simplesmente o produto. Bastante. Né? E você é jovem, e você atende ao público dos mais diversos que frequentam a sua sorveteria. Eu, se fosse um empresário, detestaria ter um produto em que alguns olham e falam, o produto é bom, mas ele tem valores que eu não gosto. Como é que a gente preserva? E dentro da sua empresa, pessoas que vão trabalhar com você e falam, pô, você vai trabalhar no Gela Boca? Não, nada contra, tá, mas aquele pessoal é. Você se preocupa com isso? Gilson, eu me preocupo, mas tem 2 pontos importantes que acho que fecha bem o nosso bate-papo. O sorvete, ele tem uma licença poética muito legal, muito fácil de trabalhar. Por que eu vou buscar alguns vieses se ele me permite não buscar? Né? Ele está em todos os lugares, as pessoas gostam dele nos mais diferentes contextos. Então, por exemplo, eu vendo sapato. Eu vou mandar um sapato para o Gilson, né? E eu torcendo para o Gilson postar no Instagram para eu fazer uma publi. É muito nítido que é uma publi. Será que o Gilson gosta de sapato, não gosta? Será que é confortável? Será que cabe no pé dele? Agora, quando eu mando uma sacola com 50 picolé na sua casa, é natural se você postar, porque é algo gostoso e que permite. É uma licença poética de você poder navegar por todas as fases. E o segundo ponto, na empresa é muito claro qual é a cultura, quais são os valores e o que é inegociável. Mas todas as pessoas que chegam lá, elas são respeitadas pelas pessoas como elas são. Se ela respeitar a cultura e os valores que nós temos ali dentro, mesmo que nós tenhamos visão diferente, o jogo vai acontecer. Porque não é sobre eu querer mudar ela e a visão dela e os valores. É sobre ela entender a minha visão. Então eu não me preocupo de me posicionar e falar o que eu penso, quais são meus valores e minha visão, porque eu falo de mim. Perfeito. Eu não falo da empresa e para mudar o outro. Entendi. Então, quando eu te falo do que eu penso, do que eu acredito, como eu crio minhas filhas, como eu vejo o mundo, como eu trato as pessoas, porque lá a pessoa vem em primeiro lugar. Eu não acredito nessa frase que os problemas do funcionário fica do portão para fora. Rapaz, entrou na porta de casa, esquece o trabalho. Entra com força. Tanto vem o problema de casa para a empresa, quando a empresa vai para casa. Então, se a gente pode ajudar um funcionário, se a gente pode fazer algo diferente por ele, a gente vai fazer. Vai fazer, porque quantas vezes essa pessoa deu tudo dela para nós, para ajudar a construir o que a gente construiu? Claro que tem uma relação de resultado. Empresa não para de pé sem resultado. Eu não posso ligar num banco e falar assim, a gente pode discutir de como é que a gente chega lá. Esse mês eu não vou pagar o boleto, porque eu não tenho dinheiro, mas veio que você faz mesmo, porque eu me esforcei tanto. Acordei às 6, parei meia-noite, viajei, tentei, mas choveu muito, eu não vendi.
Não tem esforço no mundo corporativo, tem resultado. Então o equilíbrio é o desafio. Mas, voltando então para o que eu te falei, a gente respeita muito e fala sobre o que a gente acredita. Certo. Mas o que acontece naturalmente é que as pessoas não ficam. Quando elas não têm a mesma convergência de cultura e de valores. A cultura hoje é uma coisa decisiva. Elas não ficam. Mas elas também entendem que não é que é ruim. Ah, não vou lá porque ela é ruim. Não. É porque só não tem a mesma convergência. Porém, é muito interessante porque a gente tem pessoas com cultura muito diferente da nossa que ficaram na empresa. Valores, eu acho muito difícil ficar de valores diferentes, mas com a cultura diferente, porque elas passam a respeitar e admirar a nossa cultura. Então elas entendem porque aquilo está ali, mesmo ela tendo um viés diferente. Forma, compreendendo de outra forma. Então, no final do dia, o que eu acho que é tudo isso que a gente falou aqui? É sobre ser verdadeiro. Porque quando você chegar lá é de verdade. Né? Então, vamos fechar com a coisa que você falou. Você não é o Thiago na empresa, o Thiago em casa, o Thiago com os amigos, você é o mesmo ser humano, em lugares diferentes. O que você precisa ter como líder é um processo de adaptação do que você entrega. Então, por exemplo, eu gosto de ficar mais em casa, eu gosto de falar menos, eu gosto de ter menos gente na minha casa, minha casa para mim é o meu castelo. Entendi. Então eu não gosto da casa cheia, de muita festa, de bagunça, nada. Mas no dia a dia, eu tô toda hora numa mesa diferente, eu estou conversando, eu falo bastante, eu gosto de preencher a sala quando eu chego. Mas não é que um Thiago fora e um Thiago dentro. O valor e o que eu vou dizer e o que eu vou me comportar nessa jornada toda é o mesmo. Tá, última questão para gente fechar. Define para mim em 2 minutos o que é para você que tem capital e poder. Privilégio. 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 Por quê? Eu sei o que eu abri mão e o preço que eu paguei para construir capital e ter poder. Mas ainda assim, a vida me deu condições e me deu oportunidades para eu fazer isso. Desde que seja onde eu nasci, os pais que eu tenho, as pessoas que eu conheci. Então, para mim, quem tem capital e poder tem um privilégio, que a maioria das pessoas não vão ter. Muito obrigado por poder conversar com você. Uma honra. Eu que agradeço. Espero ter compartilhado um pouquinho aí. Muito legal te conhecer. Conversei com o Thiago Ramalho, CEO do Gela Boca, uma franquia com mais de 230 unidades no Brasil, no exterior, indo para a Europa, para a Espanha. E há um grande aprendizado fundamental de uma empresa que você, como o Thiago, literalmente só faltou nascer dentro dela, foi criado dentro dela, mas soube levar ela além. Isso é muito importante. A gente aprende de que estar inquieto é fazer a diferença, e talvez o grande poder de um ser humano é de mudar a sua própria condição, de não ser o que sempre foi, e olhando para as pessoas à sua volta pensar é possível ser diferente. Até o nosso próximo encontro.